O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho começa com um pedido: Senhor, aumenta a nossa fé. É um pedido que os apóstolos fazem para Jesus. Senhor, aumenta a nossa fé. E a primeira pergunta é: a fé pode ser aumentada? Tem isso da fé aumentar? Tem. Santo Tomás de Aquino, explicitando esse tema, ele mostra e demonstra racionalmente, pela palavra de Deus, que a fé pode aumentar, a fé pode diminuir. Então o convite desse domingo, em todas as igrejas do mundo, é: aumente a sua fé. A fé, ela é, como diz a segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo, como uma fogueira. Se você alimenta, ela cresce. Se você esquece, ela apaga. Entendeu? Deixa uma fogueira lá, sem vigiar, sem colocar madeira, né? Cuidar, conservar. Apaga. Por que você vê a fé de tantas pessoas se apagando? Porque não cultivaram o dom dado por Deus, o dom da fé. Então a fé pode aumentar, como uma fogueira, como pode diminuir. Agora veja, meu irmão e minha irmã, a primeira coisa para que a fé seja aumentada é que você tem que ter fé. Como é que Deus vai aumentar o que não tem? Aumentar o que não existe? A primeira coisa é ter fé. Mesmo que ela seja pequena, como um grão de mostarda, diz Jesus, o menor de todos os grãos. Ali, a partir dali, Deus começa a trabalhar. Entendeu? Tem gente que diz assim: ah, padre, não sei rezar, eu não tenho assim, do jeito que eu vejo minha sogra ter, do jeito que eu vi a minha mãe, minha avó. Não, a fé da sua avó é da sua avó. Ok? Não se faça de comparação com ninguém. A sua fé pequena é do que tamanho? Um tamanho de um alfinete, a ponta de um alfinete. Então, a partir daí Deus trabalha. Amém? A partir daí Deus trabalha. Ah, mas não compare. Deus está olhando para você. E você, com toda a simplicidade, com toda a humildade, diz: Senhor, olha, é pequena, viu? Mas está aqui, eu creio. Pequenininho, então tem tanta dificuldade. Olha, só Deus que sabe. Né? Quantas cabeçadas, quantas dificuldades, quanto para mim é difícil crer. Mas eu tenho aqui, estou aqui. Olha eu aqui na missa. Olha eu aqui na tua presença. Aumenta, Senhor, a minha fé. Fé, aqui quando nosso Senhor fala, a palavra que ele usa é uma palavra grega que tem muito significado. Porque quando a gente diz fé em português, a impressão que dá é da crença em uma coisa. É mais do que isso. Mais do que uma crença, é uma confiança. A confiança em alguém. A palavra em grego é pistis. E pistis, fé, é confiança. É confiar. Confiar naquele que está dizendo. Confiar naquele que vai fazer. Confiar naquele que me chamou.
minha confiança em Deus. Não precisa ser grande. Deus trabalha com o que Ele tem. Deus é o operário mais perfeito. Ele trabalha com o que você oferece para Ele. Agora, existem meios para que Deus aumente a nossa fé. O mês de outubro é o mês do rosário, é o mês missionário. Então, por exemplo, a oração do terço. Rezar o terço aqui com os homens na sexta-feira à noite aumenta a fé. Eu vejo aí os homens que vêm na sexta-feira à noite rezar aqui o terço, como a fé desses homens tem aumentado. Por quê? Porque eles estão colocando lenha na fogueira. Eles estão colocando, né, naquela situação que eles estão vivendo, a graça de Deus. Eles estão pedindo, estão buscando ao Senhor. Quem está aqui hoje de coração? Então, o salmo da missa de hoje, o salmo 94, diz assim: não fecheis os vossos corações. Não fecheis os corações como em Massa, no deserto aquele dia. Como em Meriba, lembra? É a saída do povo do Egito, que no meio do caminho falhou na fé. Vamos chegar? Não vamos chegar? Vai passar fome? Não vai passar fome? As nossas preocupações, sim ou não? Elas testam a nossa fé ou não testam? Não feche o coração. Não feche o coração. Você está aqui hoje nessa missa para que o seu coração aberto, se encha de fé. Então alimente a fé. Conheça a palavra de Deus. Ouça, porque a fé vem do ouvir. O apóstolo Paulo diz isso, né? Quando eu ouço, quando eu aprendo sobre Deus, sobre a fé, quando eu adoro, quando eu conheço, eu cresço na fé. Eu cresço no entendimento, eu cresço na fé. Isso é humano. Vou te dar um exemplo, A cada 10 anos, nós fazemos uma vistoria, os engenheiros nessa laje da gruta. A cada 10 anos, nós fazemos isso. Quanto mais eu entendo de matemática, de física, de engenharia, mais tranquilo eu estou aqui, sim ou não? Quem é engenheiro aqui? Levanta a mão, engenheiro. Aqui, os engenheiros. Então, um engenheiro, agora eu não sou, um engenheiro conversando comigo e me explicando como é que funciona isso, como é que funcionam a física dos metais, a física do concreto, etc, etc. Quanto mais eu converso com o senhor, não é assim? Mais confiança eu tenho, mais tranquilo eu fico a respeito das questões de engenharia. Eu não entendo nada de engenharia, mas conversando com quem entende, e ele me explicando, aquilo vai aumentando a confiança, aquilo aumenta em mim a fé. É desse jeito, meu irmão. Deus é o engenheiro da tua vida. Deus é o engenheiro da tua vida. Conversa com Ele, fala com Ele, vai diante dEle em oração, em adoração, em piedade, em devoção, e Ele vai te explicar, Ele vai falar com você. Cada vez que você vem à missa, Deus fala com você. Deus explica, você vem com uma dúvida, você vem com uma dor, e aí Deus fala perfeitamente com você. Quantas vezes Deus fez isso, sim ou não? Levanta a mão quem experimentou isso. Só que se a pessoa for doida, né? Também tem isso também, né? Às vezes a pessoa não está bem, daí não escuta nada. Agora, se você está aqui de coração aberto, Deus fala com você. Deus aumenta a sua fé. Deus explicita para você. Agora, veja, essa tarefa de conhecer a Deus, de adorar a Deus, de conhecer a palavra de Deus, de rezar o terço, de se pôr em adoração, de se pôr em oração, essa tarefa é sua. Ninguém vai fazer isso por você. Vai lá, mulher, reza por mim. Pelo amor de Deus. Tem uns caras que fazem isso, sim ou não? Um monte. Você vai lá hoje? Vai lá, hein? Vai lá, faz aí, sabe? Deixa aqui na porta, eu já vi. Para o carro aí, desce. Vai lá, mulher, vai lá. Vai lá e reza. Amigo, isso é seu. É a sua vida. É a sua fé. É o seu crescimento. É a sua fogueira com Deus. Você precisa alimentar o dom da fé. E aí o contrário também é verdadeiro. Quando eu não escuto a palavra, quando eu não tenho vida de oração, quando eu não rezo o terço, quando eu não busco conhecimento, quando eu não conheço a palavra, quando eu não conheço a doutrina, a minha fé vai se esvaindo. A minha fé vai enfraquecendo. Aí vem uma pessoa, porque o mundo está cheio de falsa doutrina, de gente para tirar sugadores, vampiros da fé. Está cheio. Não tem pessoas assim? Chega perto de você, suga. Então você tem que estar preparado.
Você tem que estar blindado pela fé. Ah, venha o vampiro da fé. Entendeu o que eu quero dizer, né? Sugar, tirar de mim, já é pequena do tamanho de um grão de mostarda. E o pouco que eu tenho, lazarento vem tirar? Ah, não vai. Não vai, porque eu busco a palavra, amém? Eu busco o Senhor, eu adoro o Senhor. Então quando vem essas pessoas que sugam da gente o que nós temos de bom, o que nós temos de graça, o que nós temos de bênção, elas não têm conversa com a gente. Entende? Eu estou blindado, é ela que sai abençoada, é ela que sai perturbada. Se for para perturbar, é ela, não eu. Vem me confundir com falsa doutrina, vem me confundir com falsas ideologias. Vem! Rede, não vou falar rede, para não ser preso. Essas televisões aí abertas, esses canais abertos, colocando falsa doutrina, colocando falsos pensamentos na nossa mente, corrompendo a nossa juventude. Mas se nós estamos blindados pela fé, se nós estamos buscando verdadeiramente a nossa fé, não diminui, a nossa fé não decresce, a nossa confiança em Deus só pode crescer. Segundo, é isso. Terceiro, mas chega uma hora em que por mais fé que você tenha, do tamanho de um grão de mostarda ou do tamanho dessa gruta, existem situações e circunstâncias em que a nossa fé é testada. Quando vem doença, quando vem dor, quando vem decepção, quando vem tribulação pesada, a nossa fé é provada. E aí chega uma hora, meu irmão, que por mais que você conheça de Deus, por mais que você tenha vida de oração, por mais que você esteja na presença do Senhor aqui na missa, filho, quando vem a provação da fé, quando vem a crise da fé, aí é que eu quero ver. É nessa hora que se demonstra, na dúvida, na incerteza, a verdadeira mulher, homem de fé. Entenda isso. Existem circunstâncias da nossa vida, não é que nós não temos fé, é que a porrada é tão grande, a cacetada é tão pesada, a dor é tão insuportável, que a nossa fé é provada. De repente você olha para um lado, e você olha para um outro, e você diz, não, eu não dou conta disso. E aí vem a sinceridade, a humildade de coração, de dizer para Deus, com sinceridade, de coração, Senhor, olha, isso aqui, eu não suporto. Isso daqui eu não vou suportar. E é esta oração que os apóstolos estão fazendo hoje. Amém? É a oração de quem diz, com simplicidade, com humildade, Senhor, aumenta a nossa fé. É para a tribulação. É essa oração. Quando você sabe que daqui para frente só um milagre. Que daqui para frente só Deus. Hora em que você diz aqui agora, humanamente falando, não tem resposta. Primeira leitura do livro do profeta Abacuque. Profecia que é feita numa das piores crises de Israel. Em que os povos vizinhos diziam para o povo de Israel, cadê o seu Deus? Quantas vezes você vai ouvir ou já ouviu? Quem já ouviu isso? Cadê o seu Deus? Cadê as suas rezas? Você não é aí a rezadora do terço? Às vezes é filho que diz isso para a mãe. Que aí é duro. Cadê a tua fé? Você não vive lá na saia do Padre do Birajara? Não é saia, é batina, viu? Que eu nem vi com ela. Vocês viram, né? É raro eu não vir de batina. Veja, meu irmão, minha irmã, você vai ser acusado. Vão zombar de você. Vão rir na sua cara. E vão perguntar para você aonde é que está o teu Deus. É nessa hora da tribulação, é nessa hora da provação, é nessa hora da crise, que só tem uma palavra que pode resolver. Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta, porque eu não dou conta. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. É a oração de São Tomé. É a oração de São Tomé. É a oração dos apóstolos na hora da cruz, na hora da dor. É a oração de Jesus na cruz do Calvário. Meu Deus, por que me abandonaste? Ele não está descrendo, ele está clamando ao Senhor. Ele está clamando a Deus como homem, como verdadeiro homem. Jesus chorou no Getsemane.
Jesus chorou diante da morte de Lázaro. Jesus, que é Deus, chorou, sofreu, foi provado. Você acha que você não vai passar por isso? Que não vai chegar a hora desse momento? Quem aqui já foi provado? Terrivelmente. Levanta a mão. Quem já foi provado terrivelmente? Você sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando. É aquela hora em que você diz: Senhor, se o Senhor não me sustenta, eu não garanto mais nada daqui para frente. Daqui para frente a minha vida está por um triz. Para não fazer besteira, Jesus. Para não fazer bobagem, Senhor. Sustenta, segura a minha fé. Aumenta a minha fé. Para fazer essa oração, o cara tem que ser muito humilde. O arrogante, o orgulhoso, ele não consegue reconhecer que aqui está o limite dele. Entendeu? Por que o desespero de tantos? Por que tanta maluquice nesse mundo? Por que tanta droga? Por que tanto remédio? Por que tanta loucura? Por que tanta vida desenfreada? Por falta de humildade. Da pessoa reconhecer: aqui é o meu limite. Aqui eu não dou conta. Daqui para frente é só Deus que me sustenta. E nesse momento em que você, com humildade, diz isso, tudo muda. Deus vem e com providência cuida de você. Diz o profeta Abacuque. Eu vou ler o texto do profeta Abacuque porque é lindo. O profeta diz assim: Deus diz para o profeta: escreve aí numa tábua, para todo mundo saber. Escreve aí. A visão, ele diz, Deus, tende a um prazo definido. Não tem dor que dure para sempre. Tem prazo definido. Tende a um desfecho. Tende a um desfecho. E não falhará. Deus não falha. E não falhará. Olhe para a sua vida e diga: e não falhará. Mas é na hora da dor. É na hora da desesperação. É na hora da zombaria. Em que todo mundo olha para a sua cara e diz: cadê o seu Deus? É nessa hora que você tem que voltar a Deus e dizer: eu sei, Senhor, que isso tende a um desfecho. Eu sei, Senhor, que o Senhor não falhará. E aí Deus completa dizendo ao profeta Abacuque: escreve aí: e se demorar, espera. E se demorar, espera. Pois ela, a resolução, pois ela, a solução, pois ela, a resposta, virá com certeza e não tardará. Às vezes nós estamos a um passo do milagre de Deus, a um passo da resolução. E veja, nunca é como nós queremos, viu? Geralmente não é. É do jeito de Deus. Mas aí nós fracassamos, falhamos e voltamos atrás. Sem confiar e sem esperar, com certeza e convicção absoluta. Eu não sei, Senhor, como será a solução. Eu não sei como o Senhor fará, mas eu creio. O Senhor não falha. Isso é fé. Eu tenho fé? Aí veja bem. Alguém pode... E agora a segunda parte do evangelho de hoje. Porque há uma confusão aqui. Cuidado, cuidado, cuidado. Parece que a segunda parte não tem nada a ver com a primeira. Esse negócio do servo que vai trabalhar, depois o patrão chega. Parece que mudou o assunto. Não, não mudou o assunto. O assunto é o mesmo. Quando você pede, quando você reza, quando você clama, é sempre segundo a vontade de Deus. Isso é fé. Senhor, não segundo a minha vontade. Agora, para que eu rezo então? Para que eu me adeque à vontade de Deus. Como eu não sei o que pedir, como eu não sei como vai se resolver, então, Senhor, me ajuda a entender, me ajuda a compreender, me ajuda a ficar firme e a aceitar a sua vontade. O que o Senhor fizer, o milagre que o Senhor operar, está certo, porque o Senhor sabe de tudo. Amém? Então Deus não é seu empregado. Então Deus não é o seu empregado. Essas falsas doutrinas que a Igreja Católica nunca ensinou. Então, se você acha que você veio aqui para Deus se colocar a seu serviço, para Ele fazer o que você quer, veio para a igreja errada. Você e eu somos apenas servos inúteis.
Agora o que faltava, porque você está fazendo certo, porque você está fazendo bom, porque você está fazendo o que tem que ser feito, porque você está sendo honesto, você acha que você merece aplauso? Você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Eu acho engraçado, interessante isso, engraçado, triste, né? Interessante isso. O cara, porque ele faz certo, porque vem à missa, porque ele ajuda no dízimo, ele está aqui na presença de Deus, ele acha que ele merece recompensa. Não! Nós somos servos inúteis. Somos nós que precisamos. Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos de Deus. Se você tem a mentalidade contrária, a sua fé não funciona. Compreende isso? A sua fé não está correta. Deus não está a seu serviço. É eu que estou a serviço do Senhor. Então, desculpe, mas tem que dizer nome. Então, a sua igreja não é essa. Tá bom? Não vou te dar o endereço de onde você tem que ir, porque você vai achar. Entra no Google e procura. Está cheio. E Alphaville, então... Aqui na Igreja Católica, isso nunca foi ensinado. O nome disso é teologia da prosperidade. A pessoa achar que Deus está a serviço dela, que ela faz um comando, que ela faz então a campanha dos 318 pastores, não sei se é isso, né? Mas vamos lá, um número aí. E aí então Deus tem que fazer, Deus tem que cumprir, Deus não tem que nada. Eu é que tenho. E coloco a minha vida hoje na presença de Deus. Essa concepção comercial de uma fé religiosa baseada em resultados não é a fé do Evangelho. A fé verdadeira, repito mais uma vez, exige que eu me conforme perfeitamente à vontade de Deus. A confiança e a certeza de que Deus sempre age no final. Basta que eu espere. Então não feche o seu coração. Se a sua fé fracassou, se a sua fé titubeou, se a sua fé foi provada e você infelizmente caiu, levante-se. Reaviva hoje a chama do dom de Deus. Por crises de fé todo mundo passa. Se aqui tiver uma pessoa que não tenha passado por crise de fé, é mentiroso. Todo mundo aqui já passou por crise de fé. Entendeu? Aquele dia que você vem para a missa, você está vazio. A hóstia é levantada na sua frente e você diz: Senhor, não sei mais o que fazer. E aí as lágrimas caem, a pessoa que está do lado diz: nossa, como ele está emocionado. Não, você está fracassado. Você está derramando lágrimas porque você não sabe mais o que dizer diante de Deus. Isso é da vida. O convite nesse domingo é para que você coloque hoje a sua vida de fé na presença de Deus. Senhor, que eu esclareça as minhas dúvidas de fé, porque eu estou cercado de ateu, de agnósticos, de deístas, de falsas doutrinas, de uma grande massa de pessoas que são indiferentes à fé, que não estão nem aí para as coisas da fé. E essas coisas que eles falam, que eles dizem, zombam, de uma maneira ou de outra me afeta, Senhor. Eu não sou incólume, impermeável a estas críticas e a esse ambiente contrário à fé. Sustenta, Senhor, a minha fé. Que eu possa testemunhar, mês missionário, mês de outubro, mês das missões, que eu possa testemunhar essa fé na minha família, entre os meus parentes, meus amigos, no clube, que eu possa, não com fanatismo, quem sou eu, mas com fidelidade, com confiança, testemunhar diante daqueles que não creem, dos descrentes, que apesar de todas as minhas fraquezas, debilidades e pecados, eu creio, Senhor. E por isso te peço, aumenta a minha fé. Com simplicidade e humildade, diga agora. Diga para Deus: Senhor, eu não sou nada. Eu sou só um servo inútil. Mas eu sei do teu amor para comigo. Eu sei do teu cuidado. Eu tenho tido provas do teu cuidado com a minha vida, com os meus planos. E essa fé simples, essa simplicidade de uma criança,
de um filho diante de Deus, toca o coração de Deus, move o coração de Deus. E aí, amigo, já não é mais a tua luta, já não é mais a tua briga, já não é mais a tua força, mas agora é a briga de Deus, a força de Deus, a luta de Deus, o milagre de Deus, a intervenção de Deus. Não é você, não é sobre você, é a fé poderosa daquele que pode tudo, daquele que é Senhor dos senhores, Rei dos reis, dono do ouro e da prata, daquele que é o vencedor, daquele que é o médico dos médicos. Agora é Ele, com poder e ação, operando na tua vida. Obrigado, Jesus, por esta palavra. E aumenta hoje, nesta missa, a fé de cada um de nós. Assim seja.